Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente conversa um pouquinho sobre Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Esse livro aqui foi publicado em 2015 e é o meu primeiro contato com a autora. Eu fiz essa leitura aqui no período do carnaval, no feriado de carnaval, e eu não sabia exatamente como eu iria trazer aqui esses livros para o canal, se eu ia esperar para terminar todos e trazer uma resenha dos três, ou se eu faria a resenha de forma separada. E eu achei melhor trazer a resenha de forma separada mesmo, porque assim eu conto os detalhes que são específicos de cada livro. Eu gostei bastante dessa leitura, eu confesso. Eu sei que há controvérsias em relação à leitura aqui desse livro, né? Eu acho que a autora chegou a lançar antes o Trono de Vidro, e aí depois vem esse aqui. Não tenho tanta certeza, porque eu não tenho muito conhecimento da obra da autora. Como eu falei, esse aqui é o meu primeiro contato com ela, mas eu sei que tem muitas pessoas que são fãs de Trono de Vidro, e quando chegam aqui, acontece alguma coisa, tem coisas que não agradam tanto, mas eu gostei. Eu acho que foi uma leitura assim muito rápida, muito fluida para mim. O período de carnaval ali eu aproveitei muito para ler esse livro, eu li ele numa sentada, então me manteve assim instigada para que eu lesse até o final, para eu descobrir o que ia acontecer. Eu sei que lá para o final, assim, eu não conseguia parar a leitura, porque eu não conseguia descansar até eu saber exatamente o que ia acontecer aqui com esses personagens. Então, a gente vai conhecer aqui a Fairy. Eu não sei exatamente como que pronuncia o nome dela, pessoal. Se estiver errado, eu peço desculpas, mas eu me habituei a chamar ela dessa forma. Caso vocês saibam a forma correta de pronunciar, deixem aqui nos comentários, por favor. A gente vai conhecer a Fairy, então, a gente já encontra ela aqui no início da história, né? Ela está numa floresta e ela está ali caçando. Então, ela está se preparando para caçar. Ela é uma caçadora. Ela vem de uma família que já teve muito dinheiro. O pai era uma espécie de um comerciante, ele tinha muito dinheiro. Eles viviam de uma forma muito confortável, numa mansão. Elas tinham de tudo, ela e as irmãs. Então, a Fairy aqui é a irmã mais nova, ela tem mais duas irmãs. Mas a gente vê que o relacionamento entre ela e as irmãs não é lá muito bom. Ela e a irmã do meio se dão muito bem, mas ela e a irmã mais velha não têm uma conexão lá muito interessante, mas as duas irmãs mais velhas se dão muito bem entre si. E a gente vê que essa família meio que se acomodou. As duas irmãs meio que não aceitam muito essa nova condição de vida que elas têm, então elas tentam viver a vida delas meio que querendo manter esse status, né, da vida que elas tinham antes. O pai acaba sendo machucado aqui por ele é meio que tem um grupo de pessoas aqui que vai invadir a casa dele, vai bater nele, ele vai ficar com o joelho muito machucado por conta de dívidas, de problemas que ele acabou arranjando ali. E a gente vê que ele também não se esforça muito para fazer muita coisa pela família, ele faz até algumas esculturas, alguma coisa, mas a pessoa que acaba levando essa família nas costas é a própria Fairy. A gente vê que ela segue uma promessa que ela fez à mãe no seu leito de morte, então a mãe pediu para que ela fosse responsável aqui por essa família, para que ela cuidasse da família. Ela não pede isso a nenhuma das outras irmãs mais velhas, mas pede a Fairy para que faça isso, e ela leva essa promessa muito a sério, então ela se dedica, ela se doa por completo a essa família. Então, no momento em que nós a encontramos aqui, ela está de olho em uma corça, ela quer caçar este animal porque já faz muito tempo que eles não comem uma refeição completa, ela está com fome, ela está fraca, então essa corça é uma grande esperança aqui para que ela possa levar esse alimento para casa. E aí ela já está planejando o que é que ela vai fazer com essa carne quando ela conseguir abater este animal. Ela já imagina que vai ter carne, vai ter comida para muitos dias aqui para ela poder sustentar a família. Ela pode usar a pele deste animal para poder vender e comprar coisas que são necessárias aqui. Então ela já tem todo um plano em mente. Só que próximo a esta corça está um lobo. Esse lobo é um lobo enorme que quando ela olha para ele, ela fica meio assim, ela suspeita, porque o que acontece? O universo que nós temos aqui é um universo que está dividido entre feéricos e humanos. Então, os humanos não podem invadir a área dos feéricos e os feéricos não podem invadir a área dos humanos. No passado, os humanos foram escravizados por esses feéricos e depois de um tempo houve ali uma espécie de acordo de paz. Os humanos vivem no seu lado do mundo, que é muito pequeno em comparação com o lado do mundo dos feéricos. Então, existe uma muralha aqui que não pode ser ultrapassada, nem pelos feéricos, nem pelos humanos. Só que, quando ela olha para esse lobo, ela desconfia de que ele não seja apenas um lobo, que talvez ele seja um feérico. Então ela fica com dúvidas, né? Porque ele está ali muito próximo do animal que ela quer caçar.
e aí ela fica assim, ela já não sabe mais se esse animal é lobo ou se não é, mas ela decide atacar. Então o que vai acontecer? Esse lobo meio que ataca a corça primeiro e ela, para não perder a presa, vai matar o lobo para poder acessar a corça depois. No final ela acaba matando esses dois animais, mas ela vai tirar a pele do lobo para levar e para vender, e a corça ela vai arrastar até em casa porque não tem como ela carregar esses dois animais ao mesmo tempo. Então, chegando em casa, ela vai mostrar para a família o que é que ela conseguiu, e aí as irmãs elas já ficam ali pensando, né, no que é que elas poderiam comprar com o dinheiro que a Fairy vai ganhar da venda dessas peles. E aí a Fairy fica pensando, poxa vida, né, ela fez tudo isso, caçou, ficou lá exposta, né, correndo o risco de ser atacada até mesmo por esse lobo, né, estava ali suscetível a algum tipo de problema, mas as irmãs não estão preocupadas com isso, não estão preocupadas com ela. Uma delas quer, sei lá, uma capa nova, botas novas, ninguém está preocupado aqui com a Fairy. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho desse dia a dia desses personagens até que vai chegar o momento em que a família dela vai ser atacada por um animal gigantesco. Aqui ele vai invadir essa cabana onde eles estão vivendo, né? Então, como eles não têm mais essa vida de luxo, agora eles moram numa espécie de uma aldeia, numa cabana ali, num chalé, uma casa que é bem pequenininha, que é bem humilde, em comparação ao estilo de vida que eles levavam antes. Então, a casa vai ser invadida, alguém vai dá um pontapé na porta e vai entrar ali chamando ela de assassina porque uma criatura feérica foi morta. E aí nisso, o que vai acontecer? Essa criatura que invade essa casa, né, ele tem um rosto assim que lembra muito, parece um lobo, né, então ele é um animal mesmo, e ele vai dizer a ela então que existe um tratado que diz que quando uma vida é ceifada, no caso de um feérico, existe uma troca, né, então a vida do humano pela vida do feérico. Então ou a Fairy vai morrer, ou ela vai viver na terra dos feéricos para sempre, porque ela vai ter que dar a sua vida agora em troca por essa que ela tirou. Ela, como eu comentei no começo, ela não tinha certeza se aquele animal que ela matou era um feérico ou não, mas pela situação em que ela se viu envolvida, ela precisa matá-lo para poder garantir que ela vai levar alimento para casa. E nisso ela vai ficar assim, né? Então o pai dela acaba convencendo ela a ir viver nessa terra. Só que todos os humanos, eles crescem ouvindo muitas histórias a respeito dos feéricos, que eles são criaturas malvadas, que eles escravizam os humanos. No passado, talvez isso fosse verdade, né? Então a gente sabe que no passado humanos foram escravizados, muitas coisas aconteceram, mas essas histórias, elas meio que se perpetuam, elas vão passando de geração para geração. Então a Fairy acredita que se ela for viver neste mundo dos feéricos, ela vai ser escravizada. Então ela vai ser tratada que nem um animal ali nesse lugar. Então o pai acaba convencendo ela a ir, porque enfim, a outra opção seria a morte, e aí ele até vai dizer para ela que ela é boa demais para essa família, que se ela tiver a oportunidade de ter uma vida melhor, de conseguir, enfim, se desenvolver, né? A Fairy aqui tem muita habilidade em artes, por exemplo, ela gosta muito de pintar, então se ela tiver uma chance de ser alguém na vida, que ela não pense duas vezes, que ela não olhe para trás, né? Que eles vão se virar, eles vão dar o jeito de se virar ali, do jeito que for possível. Então, ela não tem muitas opções mesmo, né? Ela acaba cedendo e ela acaba indo viver aqui no lado feérico. Então, esse mundo feérico aqui, ele é chamado de Prythian. Então, ela vai viver neste local. Esta fera que vai levá-la até este mundo é o Tamlin ou Tamlin. Ele é um grão-senhor, então ele comanda aqui uma corte, são 7 cortes no total. Depois, se eu conseguir, eu deixo o mapinha aqui na tela para vocês. Então, a corte em especial aqui é a corte primaveril, que é uma das primeiras ali depois que eles passam a muralha. Então, ela passa a viver ali. Quando ela chega nessa mansão em que o Tamlin vive, ela vai ficar encantada com o lugar. É um lugar lindíssimo, a paisagem é muito bonita, ela já fica imaginando as cores que estão ali, né? Porque que ela teria uma certa até dificuldade em conseguir encontrar os tons ideais caso ela quisesse pintar, caso ela quisesse colocar isso no papel de tão surreal que é. E ela acredita que ela vai ser tratada aqui como escrava, só que ela descobre que não é exatamente isso que irá acontecer. Então, a partir do momento que ela está ali dentro desta propriedade, ela passa a ser tratada como se ela fosse quase um deles ali, né? Então, ela vai ter o seu próprio quarto, ela vai ter a sua própria empregada, então ela vai ter uma pessoa que todos os dias de manhã vai lá, deixa o café da manhã, ajuda ela a se vestir. Então, ela vai começar a viver ali dentro dessa corte, ela vai conhecer alguns personagens. Então, nós temos o Tamlin, que é esse rapaz que invadiu a casa dela e que consegue se transformar aqui em uma espécie de fera. E nós temos também o Lucien, que é uma espécie de emissão
emissário aqui do Tamlin. O Lucien, ele pertence a uma outra corte, mas por conta de alguns assuntos do passado, ele acaba se aliando aqui ao Tamlin, então eles trabalham juntos, eles são grandes amigos. E aí a gente vai acompanhar o dia a dia dela aqui dentro dessa corte, mas a gente vai descobrir também que existe uma espécie de maldição que rodeia aqui esse reino todo, né? Esse conjunto de cortes, né? Então, ela fica sabendo através do Tamlin que existe uma espécie de uma doença que está se aproximando aqui, que pode invadir também o mundo dos mortais. Então ela começa a ficar muito preocupada em relação à família. No começo, a grande prioridade dela é pensar em uma possibilidade dela fugir desse local, principalmente depois que ela sabe dessa possibilidade, dessa doença, né, de algo acontecer com a família dela, e ela fugir aqui desse local. Só que isso não vai acontecer, não é assim tão simples para ela fugir. Então, no começo, ela tem muita vontade de escapar, muita vontade de sair, muita vontade de voltar para a família, mas depois de um tempo ela meio que se conforma, ela meio que vai aceitando essa vida que ela vai vivendo. É uma vida muito boa, uma vida muito confortável, e outras coisas vão começar a acontecer aqui dentro, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que vai começar meio que nascer um sentimento aqui entre ela e o Tamlin, algumas coisas vão começar a ser reveladas, né? E a parte final aqui do livro traz uma Fairy muito disposta a dar o seu melhor para poder salvar todas as pessoas que fazem parte aqui dessas cortes, digamos assim, né? Então, o final ele é bem interessante aqui, a forma como ela decide encarar a situação na qual ela se encontra no momento, né? Então, ela decide se doar de uma certa forma para um bem maior, digamos assim, né? Então, eu gostei da narrativa, eu gostei dos personagens também. A Fairy pode ser que no começo a gente fique pensando assim, que ela tinha essa vontade de voltar para a família, mas aí de repente ela se acomoda na situação em que ela está. Mas eu fiquei pensando também, poxa vida, ela não tinha lá muita opção, né? Porque ela tinha família, no início ela pensava muito na família, ela queria voltar para casa e depois ela se acomoda e tudo mais, mas ela não tinha muito o que fazer também, ela tá num mundo de feéricos, qualquer pessoa, até mesmo os empregados ali, tem muito mais força do que ela, então ela poderia ser morta com muita facilidade caso ela tentasse fazer qualquer coisa, né? Então, são pontos de vista diferentes. Eu, na minha opinião, achei muito interessante, gostei, tô lendo o segundo livro, tô gostando bastante, acontece uma coisa aqui no segundo livro que eu confesso que no começo eu fiquei um pouco triste, mas depois eu entendi, assim, e eu tô gostando bastante da forma como a narrativa está sendo conduzida. E gostaria de deixar a recomendação. Eu não sei, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ainda não leu esses livros aqui que eles chamam de acotar, né? Acho que eu sou uma das poucas ainda que precisa ler, mas caso vocês tenham lido aí, pessoal, caso vocês gostem, vocês já tenham lido todos os livros, deixem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, qual dos livros vocês gostaram mais. E eu vou ficando por aqui com a recomendação desse livrinho. É uma leitura rápida, é fluida, é muito gostosa, e a gente se vê numa próxima então, tá bom, pessoal? Até lá! Tchau, tchau!